De volta com vocês agora para falar sobre meio ambiente. Qual a relação de meio ambiente com veículos automotores? Vou mais além. Qual a relação de meio ambiente e veículos com o fato de você tirar a sua habilitação? Pois é exatamente sobre isso que esse conteúdo quer tratar e é o que eu pretendo mostrar para vocês a partir de agora. Degradação do meio ambiente ou poluição. Exatamente isso que está acontecendo com o nosso planeta. Ele está passando por alterações em razão de ações do homem, da humanidade, e os veículos são personagens principais, eu posso dizer assim, para contribuir com essa degradação. Aqui nós temos o elemento poluentes, e que em prova pode cair da seguinte maneira: os elementos causadores da poluição são os poluentes. Essa é a resposta. Que poluentes são esses? Nós temos aí monóxido de carbono, gás carbônico, clorofluorcarbono, dióxido de enxofre. Temos vários elementos causadores da poluição e esses elementos são denominados os poluentes. Não há necessidade de saber que gás carbônico, monóxido de carbono, clorofluorcarbono, nada disso. Mas é importante que saibamos que esses elementos são os chamados poluentes. Esses elementos que eu citei, fiz questão de citar para vocês aqui alguns deles. Aqui vocês podem observar, esses elementos, eles estão dispersados aí no ar, no solo, na água, e ele não vem só de veículos não. Aqui nós até temos um exemplo de veículo dispersando aí esses poluentes no ambiente, mas isso pode vir também de residências e até a própria natureza, ela emite aí alguns gases e que fazem parte, obviamente, do equilíbrio natural das coisas. E aqui nós temos os agentes poluidores. Se antes nós tivemos os poluentes, que são os elementos, aqui nós já temos os agentes, que são os geradores da poluição. Vamos conhecer esses geradores da poluição, esses agentes? Nós temos as fábricas ou indústrias, né? Os veículos, lixões, as pessoas, as próprias residências, que eu não citei aqui, ou seja, esses são os agentes, quem polui, quem expele aqueles poluentes que nós vimos no slide anterior no meio ambiente, na natureza. Os principais tipos de poluição enfrentados atualmente, relacionados a veículos, obviamente, são poluição do ar e poluição sonora. Guardem bem isso. Os veículos podem poluir de várias maneiras, mas a poluição do ar e a poluição sonora é onde o meio ambiente é mais agredido no que diz respeito à poluição causada pelo agente poluidor veículos. Eu até esqueci de falar com vocês quando eu estava apresentando os agentes poluidores. Na face do nosso planeta, na face do planeta Terra, não existe agente poluidor mais agressivo atualmente que os veículos automotores. Isso pode parecer um pouco exagerado sob a ótica de alguns, mas o que eu quero dizer com isso, aliás, eu quero repassar, que nem sou eu quem está afirmando isso, eu quero repassar para vocês, é que se você fizer uma comparação a uma indústria e um veículo, quem polui mais? A indústria, obviamente, mas veja em proporções. Quantos veículos nós temos para cada indústria? Prestaram atenção? Na cidade onde eu moro, por exemplo, eu tenho aí, vamos colocar, no máximo 10 indústrias, fábricas que estão ali trabalhando, produzindo. Eu tenho certeza que nós temos aí milhares de veículos registrados, circulando e poluindo. Então, por isso, justamente pelo fato de ser um conjunto, um aglomerado grande, imenso de veículos, esses veículos automotores hoje são os principais vilões no que diz respeito à poluição ambiental. E aqui no slide, conforme mostrado para vocês, dentre os vários tipos de poluição que podem ser proporcionados pelos veículos automotores, o destaque principal vem para poluição do ar e poluição sonora. Tem outras, conforme nós vamos ver a seguir, mas essas duas
são as principais. Isso nós vamos trabalhar mais aprofundadamente com elas. Outros tipos de poluição. Os veículos também podem causar poluição do solo, poluição da água, poluição visual e poluição radioativa. A poluição do solo, em razão de vários fatores. Resíduos de pneu que ficam na pista, os próprios pneus e partes do veículo que são dispensados à natureza de forma inadequada, certo? O combustível mesmo, ele se espelha ali, parte do seu resíduo, ele fica na pista, e óleo, lubrificantes do motor e outras partes do veículo também caem na pista e vão poluir o solo. A poluição da água, toda essa poluição que vem para o solo, quando chove, isso é levado para onde? Para os rios, para a água, fora onde ocorre também a questão de estar dispersando nos rios de forma inadequada partes de veículo, a própria lavagem do veículo já gera ali detritos que vão também poluir a água. A poluição visual, acho que fica bem representado aqui. Olha quantas informações nós temos. Qual a finalidade desse monte de placas publicitárias misturadas com placas de trânsito? Aqui nós temos, olha, o semáforo, não sei se vocês conseguem ver, placas de indicação, outra placa de indicação. Aqui pequenininho nós temos uma placa de regulamentação de velocidade, placa de proibir estacionar. Junta um monte de placas publicitárias tentando chamar ali a atenção do condutor em relação a propagandas e publicidades, obviamente, que causam essa poluição visual. E também poluição radioativa devido a alguns elementos do veículo que contêm radioatividade. Então, essas 4 apresentadas aqui em menor relevância, e aquelas 2 primeiras, que é a poluição do ar e poluição sonora, com maior relevância. Dentre os elementos causadores da poluição, aqueles poluentes que nós vimos, nós precisamos destacar e trabalhar melhor alguns deles. E um destes é o monóxido de carbono. Quero chamar muita atenção de vocês em relação ao monóxido de carbono, pois ele é um gás letal. O que é um gás letal? É um gás mortal. Ele é imperceptível e normalmente o perigo maior mora ou se concentra em locais fechados. É isso mesmo, gente. O monóxido de carbono, ele não é igual a fumaça que você vê, que você sente cheiro, que você sente até o gosto dele. O monóxido de carbono, ele trabalha diretamente nas células do organismo humano, impossibilitando a boa ou adequada oxigenação dessas células. E a pessoa tende a desfalecer e ficar desacordada devido até à morte, virar óbito, em razão de estar inalando ou tendo contato direto com esse gás que é o monóxido de carbono. Guardem isso, monóxido de carbono é um gás letal, mortal, altamente perigoso, certo? Ele é imperceptível, você não vê, você não sente esse ar, ou esse monóxido de carbono, esse poluente. E o perigo maior está quando você, em um ambiente fechado, funciona o motor do veículo, que pode ele, então estar produzindo monóxido de carbono sem você perceber, e do nada você pode desacordar e vir a óbito em razão dos efeitos causados por esse poluente que é o monóxido de carbono. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: até hoje, ou ainda hoje, existem pessoas que têm o hábito errado de ligar o veículo e aguardar alguns minutos para que o motor possa aquecer e o óleo lubrificante trabalhar dentro da máquina do motor para depois colocar o veículo em circulação. Gente, se vocês pegarem o manual do veículo de vocês, veículos atuais, e quando eu falo veículos atuais, são veículos novos, não, veículos de 20 anos para cá, e for ler, vocês vão ver que lá a recomendação é: o motor terá um melhor funcionamento, ele terá uma melhor lubrificação em movimento, com o veículo em movimento, além de lá também constar esse risco oferecido pela emissão do monóxido de carbono
dentro de ambientes fechados. Então vamos sair dessa ideia antiquada que os nossos avós tinham de ligar o motor do veículo e ficar ali aguardando alguns minutos para poder aquecer e circular óleo. Isso não existe mais, isso é passado. Hoje você liga o veículo e já põe para movimentar, que é o melhor para o veículo e para a sua segurança. Outro elemento que precisa também ser falado é o dióxido de carbono, representado aqui pelo CO2. O dióxido de carbono é o que causa o efeito estufa. Aqui representado o planeta dentro de uma estufa de vidro, ele vai ter uma ação direta nos polos norte e sul do planeta, causando derretimento de geleiras e influindo diretamente na degradação da fauna e, claro, a gente sente isso na forma de aquecimento global. Como é que funciona isso? Eu vou tentar explicar aqui pela ilustração para vocês. O dióxido de carbono, que é resultante da queima de combustíveis, não só de veículos, mas também de outros tipos de queima. Se você provoca uma queimada numa mata ou queima lixo, você está produzindo ali dióxido de carbono. Ele vai se acumulando a uma determinada altura, que não nos interessa que altura é essa, e vai causando, formando essa redoma que nós estamos vendo aqui, parece uma nuvem, né? É uma redoma, é como se fosse um cobertor envolvendo o nosso planeta. Aí o que acontece? O Sol irradia o seu calor, que chega à superfície terrestre, e parte desse calor precisa ser dispersado, ele precisa voltar, né, e dispersar para o espaço. Só que essa redoma de carbono que existe aqui acaba segurando, acaba contendo uma grande parte desse calor, provocando então o aquecimento global e o chamado efeito estufa, que gera então o que justifica esse nome de efeito estufa. Só para que fique mais fácil da gente entender. O planeta Terra, ele naturalmente já produz esse dióxido de carbono. Os pântanos, fezes de animais, se eu não me engano, eles produzem dióxido de carbono para quê? Que é para formar essa redoma ao redor do planeta e segurar, reter um pouco do calor do Sol. Se não fosse por isso, a temperatura média do nosso planeta ficaria em negativo, acredito que 20, 30 ou 40 graus negativos, lembrei. A temperatura do planeta seria em torno de 40 graus negativos. Pensa, quem que ia conseguir sobreviver num ambiente desse? Que vegetação ia conseguir resistir a um frio desse? Então, naturalmente, o planeta já produz dióxido de carbono, o que forma esse cobertor, essa redoma de dióxido de carbono ao redor do planeta, que contém parte do calor. Só que a ação do homem, também produzindo mais dióxido de carbono, tem espessado muito essa camada de carbono. É como se você, no verão, ao invés de dormir com um lençol, dormir com 2, 3 cobertores. Entenderam? É isso que acontece, em consequência da emissão exagerada de dióxido de carbono. Outro elemento aí é o dióxido de enxofre. Ele provoca a chuva ácida. Como é que funciona isso? Também expelido pelas indústrias, pelos automóveis, esse dióxido de enxofre e outros gases entram em combinação com os vapores d'água, que nós temos um lago, certo? Esse lago está emitindo vapores d'água que vão entrar em combinação com esse dióxido de enxofre e vão formar a chamada chuva ácida. Lógico que não vai chover ácido, apenas vai aumentar o teor de acidez da chuva, que vai provocar o quê? Corrosão em estruturas metálicas, conforme a gente pode observar aqui, e também desertificação, que é a deterioração da vegetação. Vocês vão logo perceber na própria pintura, na lataria do veículo, esse efeito causado pela chuva ácida. Para quem mora em cidades muito industrializadas, sabe que com o aumento da emissão desse dióxido de enxofre, a acidez da chuva, do sereno, da brisa, aumenta a acidez e provocando então corrosão na pintura e na lataria, na funilaria do veículo. Você já consegue perceber isso logo no próprio veículo. Isso quando ele dorme, obviamente, no sereno, no tempo.
Se dorme em uma região coberta, talvez ele não sinta tanto esses efeitos. Mas se ele dorme no tempo, você já vai logo perceber essa corrosão. É o que a gente chama, o que a teoria aí chama de chuva ácida. E aqui o clorofluorcarbono, abreviado, fica CFC, que curiosamente significa também Centro de Formação de Condutores, né? Ou seja, autoescola, mas não vamos confundir não, tá, gente? Esse CFC aí é o gás CFC, que é o gás clorofluorcarbono. Pegaram aí o CFC e fizeram o gás CFC. O que acontece com o gás CFC? O que ele provoca? Ele provoca buracos na camada de ozônio. Imagine que essa parte mais clara ao redor do planeta aqui seja a camada de ozônio que nos protege contra os raios ultravioletas do Sol. Se essa camada começa a ter buracos, ela começa a ser rompida em razão desse gás CFC, as consequências vão ser... Aqui está mostrando de onde provém esses gases, mas as consequências vão ser doenças de pele, doença nos olhos, ação direta sobre os seres humanos. E aqui eu até abri antecipadamente. Aonde é que a gente encontra isso no veículo? Ar-condicionado emite gás CFC. Aqui não é exatamente em veículos, mas também, só para a gente saber, nos aerosóis, sprays de um modo geral, tem esse gás CFC. Claro, descobrindo isso, ou chegando a essa conclusão, por especialistas, estudiosos, resolveram, concordaram em não utilizar mais esse gás CFC em ar-condicionado de veículo ou em aerosóis. Com isso, o que acontece? Conseguiram controlar, então, essa diminuição, essa deterioração da camada de ozônio. O gás CFC atualmente já se encontra sob controle, mas ainda existe e o alerta precisa continuar. Ele foi substituído pelo gás HFC, se eu não me engano, que não provoca a destruição da camada de ozônio, mas contribui para o aumento da camada de dióxido de carbono, aquela que provoca o aquecimento global. Ou seja, de uma forma ou de outra, onde houver intervenção humana, ocorrerá ou existirá a degradação do meio ambiente. Então foram apresentados aí para vocês esses elementos: o dióxido de carbono, que provoca o aquecimento global. Foi apresentado o monóxido de carbono, aquele que pode provocar a morte, lembram? O veículo funciona dentro de garagem. Foi apresentado aí o dióxido de enxofre, que pode provocar chuva ácida. E aqui, por último, o clorofluorcarbono, que pode provocar a destruição, a deterioração da camada de ozônio, expondo a pele humana, os seres humanos, a contato direto com os raios ultravioletas do Sol. Com isso a gente finaliza mais essa aula e já voltamos. Na próxima aula a gente já finaliza a parte de meio ambiente. É uma matériazinha pequenininha, mas que cai em prova. Cai tanto quanto mecânica ou quanto primeiros socorros. Então não dá para ignorar. É estudar e ficarmos preparados para responder também questões desse contexto.